Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de aprendizagem de máquina, hoje falando sobre aprendizagem por reforço. Nós vamos falar primeiro de uma breve contextualização e motivação de por que usar a aprendizagem por reforço. Vamos falar então do processo de aprendizagem de Markov, de avaliação de política, iteração de política e iteração de valor. Bom, a aprendizagem por reforço ela surge como uma inspiração na aprendizagem natural. Então, imagine uma situação onde você tem aí um animal querendo aprender que tipo de alimento ele deve consumir. Ou seja, ele está aprendendo um comportamento adequado, certo? Então, ele deve consumir essas frutinhas vermelhas ou essa frutinha verde aqui, né? Então, a princípio, como é que ele descobre que tipo de alimento é o mais adequado para ele, né? Então, em algum momento, ele precisa escolher esse comportamento, né? Comer esse tipo ou esse tipo de alimento. Então, como é que isso pode acontecer? Bom, então o aprendizado desse comportamento é o que a gente chama em aprendizagem por reforço de aprendizagem de uma política, né? Que a gente usa a letra π para representar essa política. Ou seja, a política, a letra π, representa qual o comportamento que o seu agente está aprendendo naquele momento, né? Qual o comportamento que é desejado que ele aprenda, né? Ok? Então vamos comparar aí que tipo de abordagem de aprendizagem de máquina a gente poderia usar para modelar esse tipo de comportamento. Bom, então até aqui nós vimos dois paradigmas, o da aprendizagem supervisionada e da aprendizagem não supervisionada. Será que eles se adequam a esse tipo de aprendizado? Esse exemplo que a gente viu aí do macaquinho tentando aprender o comportamento de alimentação adequado? Bom, na aprendizagem supervisionada, a gente viu que a gente tem modelos capazes de inferir uma função de mapeamento a partir de um conjunto de dados de treino que estejam rotulados. Então, você tem um conjunto de dados de treino composto por valores x e rótulos y. Né? Então, seu conjunto de dados é um conjunto com vários pares i, né? Com i elementos desse tipo aí. Dados rotulados e dados ou seja, dados e o seu rótulo, né? X e o Y, ok? E aí ele vai prender uma função de mapeamento que mapeia X em Y desejado, ok? Bom, então são fornecidas as entradas e saídas desejadas, né? Para cada entrada, que a gente pode chamar de que a gente pode inferir a partir disso um sinal de correção, né? Então, o professor diz para cada estado do ambiente para cada entrada possível do seu modelo, qual é a ação correta que ele deve tomar. E aí, normalmente, o seu modelo tem uma ação que ele realiza no estado atual de aprendizagem que ele está, ele realiza essa ação, e você vai comparar essa ação realizada com a ação correta que o professor deu ao rotular o seu dado, ao fornecer os valores de y. Isso aqui seria o y chapéu, que o seu modelo disse, e aqui o y que ele deveria dar. E aí você compara esses dois, tem um sinal de erro, um sinal de correção, que vai ser utilizado para você corrigir o seu modelo. Então, note que aqui o professor precisa dizer qual é a ação correta. Eu estou tentando colocar esse problema de aprender comportamentos, né, aprender ações adequadas em um determinado estado do ambiente dentro do paradigma de aprendizagem supervisionada. Ok? Bom, e se for dentro de aprendizagem não supervisionada? Bom, lá a gente aprende modelos capazes de inferir uma função que descreve a estrutura dos dados. Né? O que aprende, o seu modelo aprende a estrutura dos dados. Ele é até capaz de gerar dados semelhantes. Né? Por exemplo, com modelos generativos, como a gente viu algumas aulas atrás. Ele é capaz é, de reconhecer padrões. Né? Por exemplo, isso aqui é uma fruta do tipo vermelho, isso aqui é uma fruta do tipo verde. Ok? Mas isso não é adequado para aprender comportamentos, né? Ok? Então, na prática, na aprendizagem natural, como é que isso pode ocorrer? Né? Então, aqui uma ideia de como é que isso pode ocorrer na prática. Né? Então, vamos supor que o seu agente ele vai aprender com experiências interagindo com o ambiente. Então, ele vai lá, observa o ambiente, né? E aí vamos supor que escolha aleatoriamente esse comportamento de comer esse tipo de fruta. O que vai acontecer nesse momento? Bom, ele vai aprender a receber um reforço positivo. Quando ele comer aquela frutinha, vai ter um gosto bom, né? Vai dar mais energia para ele. E aí ele vai ficar feliz, né? Vai ter
aquele sentimento positivo, né, que é o reforço positivo por ter escolhido essa ação. Por outro lado, se ele em algum outro momento seguinte escolher uma ação diferente, o que vai acontecer é que ele vai escolher essa frutinha, comer essa frutinha verde aqui, né? E aí ele vai ter esse reforço negativo, ele vai sentir aquele gosto ruim, ele vai perceber que tem alguma coisa errada com aquele alimento, né? E aí ele vai ter esse comportamento desencorajado. Então, o que aconteceu nesse processo? Ele precisou experimentar, ele precisou tentar algumas coisas, pode ser provavelmente, possivelmente aleatoriamente, ou com algum comportamento anterior, que ele tenha aprendido anteriormente, e aí ele vai, dependendo do sinal de reforço, ou vai reforçar esse comportamento, ou ele vai desencorajar esse comportamento. Aqui está sendo representada pela setinha mais escura, sendo encorajado, e aqui a setinha mais fina, né? Sendo desencorajado esse comportamento. Ok? Então, uma coisa que eu não falei nesse processo todo é que ele precisa ser capaz de perceber o ambiente, né? Então, eu falei originalmente, mas não coloquei nenhuma setinha representando, mas, obviamente, o seu agente precisa ser capaz de perceber, né? Se o ambiente, se a frutinha que ele vai comer é desse tipo ou desse tipo. Que aí sim ele vai poder associar esse estado que ele está observando, que é esse ou esse, com o comportamento, que é de comer ou não comer aquela fruta, ok? Então isso aí é a aprendizagem natural por reforço, né? Então isso é descrito na literatura, a gente sabe que animais são capazes de aprender por reforço e a gente gostaria de modelar isso computacionalmente. Né? Então, dentro daqueles dois paradigmas que a gente já viu até aqui, o de supervisionada e o não supervisionada, a gente observa que qualquer um desses dois não é completamente adequado para esse tipo de problema. Por quê? Porque na aprendizagem supervisionada nós não temos os rótulos. Os animais na natureza eles não têm rótulos. Eles não têm ninguém dizendo para eles, olha, quando você vê a frutinha vermelha você deve comer. Quando você vê a verde você não deve comer. Não tem ninguém dizendo para eles isso explicitamente, qual é o comportamento, qual é a ação que eles devem escolher, qual é a ação que eles devem executar em cada momento, né? Em cada estado do ambiente. Ou seja, a gente não tem esse sinal de supervisão. Desculpa, a gente não tem esses rótulos, mas a gente tem esse sinal de supervisão, que infelizmente a aprendizagem supervisionada, não, esse sinal de reforço, aliás, a gente tem, mas a supervisionada não consegue aprender com esse tipo de sinal, ok? Por outro lado, a aprendizagem não supervisionada, ela não serve para aprender os comportamentos, né? Você pode até utilizar para diferenciar os estados do ambiente. Por exemplo, isso aqui é uma fruta que é diferente daquela. Mas ela não vai te dizer, ela não vai permitir que você aprenda qual que é a fruta que você deve comer. Ela permite você aprender que uma é diferente da outra, ok? Mas não que você deve preferir uma em relação à outra. Então, esse tipo de coisa a gente não aprende com aprendizagem não supervisionada, ok? Então, nenhum dos dois paradigmas é adequado. Então, qual é o paradigma adequado? É o da aprendizagem por reforço. Na aprendizagem por reforço, ela é orientada ao agente, o qual aprende interagindo com o ambiente por tentativa e erro. Então ele vai explorar as possibilidades e vai descobrir quais são as possibilidades boas e quais são as possibilidades ruins. Então a gente percebe um estado que a gente indica pelo sinal S, que representa o ambiente de alguma forma, por exemplo, a cor da frutinha que ele está vendo, realiza uma ação A, né? Então ele escolhe uma ação e realiza essa ação no ambiente, seguindo uma determinada política, né, um comportamento que ele tem atualmente, e recebe como recompensa um sinal R, né, que normalmente é pertencente aos reais. É um valor aí que pode ser, por exemplo, 1 positivo, menos 1 negativo, né, para um comportamento bom, comportamento ruim. Pode ser também 10 e menos 10, ok? E esse sinal ele vai informar o quão bom ou ruim foram as ações tomadas. Então esse diagrama aqui representa a aprendizagem por reforço, né? Em um dado estado que o agente está percebendo, ele escolhe uma ação, executa essa ação. O agente vai desenvolver para ele um estado novo e uma recompensa relativa àquela ação que ele escolheu. Né? Então, o que ele tem que fazer é tentar maximizar essa recompensa, escolher ações que vão dar recompensas cada vez melhores para ele, né? E não as recompensas ruins, e evitar as recompensas ruins. Então, a gente padroniza aqui que em um determinado tempo o agente toma ação e aí ele vai perceber um estado novo do ambiente, né? Por exemplo, uma frutinha nova, depois que ele comeu aquela, ele vê outra, ok? E uma recompensa que vai dizer o quão bom aquela ação que ele executou no estado anterior foi, ok? Então essa recompensa está conectada
com essa ação que ele executou ou com ações que ele executou no passado, tá? Não precisa necessariamente estar diretamente conectada com a última ação que ele tomou. E aí ele vai absorver novamente na entrada esse sinal de reforço e esse novo estado, né, que agora ele chama de estado T novamente, porque o T mudou o passo, e aí ele vai tomar outra ação e assim por diante, ok? Bom, então, a aprendizagem por reforço, nesse paradigma, é a forma que melhor se assemelha à aprendizagem natural, né, de comportamentos, ok? Pois ela não requer que haja um professor fornecendo rótulos para os dados, né? Não tem ninguém dizendo, olha, se você vê essa frutinha, coma essa, se você vê aquela, não coma aquela. Não tem ninguém rotulando os dados, os estados do ambiente e qual ação que ele deve executar em cada estado possível. Ok? Então, a aprendizagem por reforço ela não requer isso. Então, ela é mais próxima desse tipo de aprendizagem de comportamentos. Então, é importante você notar a diferença que algumas pessoas confundem um pouco entre receber um sinal de reforço ou receber um sinal de supervisão, dizendo qual é a resposta correta, né? Então, um exemplo típico pode ser você imaginar alguém te dizer, olha, vai pegar o copo que está na cozinha. E aí ele te disse exatamente onde está o copo, para você ir até lá e pegar aquele copo. Outra coisa é você dizer assim, olha, pega um copo. E aí, onde está o copo? Ele, não sei. E aí, à medida que você vai andando pelo ambiente, ele vai dizendo aquela brincadeira de quente e frio, né? Não, você está mais perto. Ah, você está mais longe. Não, agora piorou, agora melhorou. Então isso é diferente, porque você precisa explorar o ambiente, você vai precisar de muito mais feedback até você conseguir achar o copo. Então, num diagrama que a gente tem aqui, imagine que a gente tem aí nosso macaquinho que está no espaço, navegando pelo espaço, e ele quer chegar na banana. Só que ele não sabe como ir para a banana. Então, no começo, o que ele faz? Ele anda para algum lado. Então, vamos supor que ele andou para cá, daqui para cá. Aí vai vir um professor e vai dizer para ele: não, você não deveria ter andado para cá. A direção correta que você deveria andar é essa aqui. Então, essa setinha vermelha aqui é o sinal de supervisão, que está dizendo: olha, você executou nesse estado essa ação, quando na verdade você deveria ter executado essa. E aí você pode corrigir o agente para que da próxima vez que ele estiver nesse estado, ele executar essa ação aqui. Então, diretamente, ele já, da próxima vez que estiver aqui, ele vai corrigir esse vetor dele para vir para cá, para essa direção. Ok? Então, isso é um sinal de supervisão. Alternativamente, na aprendizagem por reforço, não é isso que a gente tem. A gente tem o mesmo cenário aqui, no qual o meu macaquinho também quer chegar aqui na banana, mas ele não sabe como, da mesma forma. Então ele executa uma ação aleatória, como por exemplo ir para lá. Então, diferentemente daquele caso, onde o sinal de supervisão ia dizer, não, você deveria ter ido para cá, no sinal de reforço ele apenas vai dizer, olha, isso aqui não foi legal, isso foi ruim. Pode ser, por exemplo, um valor -1, ou então um valor -10, dependendo do quão ruim foi. Né? Se for um valor muito ruim, -100, por exemplo. E aí ele fala assim, bom, isso não foi uma boa estratégia. Então, da próxima vez que eu estiver aqui, eu vou tentar ir para um lugar diferente. Então, na próxima vez que eu estiver nesse estado, eu vou tentar ir para cá. E aí ele foi aleatoriamente para cá. E aí ele recebe um sinal de reforço positivo. Olha, você está mais perto da banana. Então, foi bom esse comportamento. Né? Então, aqui é muito diferente, porque aqui permite você corrigir diretamente o seu modelo na direção correta. Aqui não, aqui você só tem uma noção se o seu modelo está bom ou ruim naquele estado. Então você não te diz exatamente qual a forma de correção correta. Ok? Então não diz para que lado a sua setinha devia ir, para que lado que o seu agente devia ir. A gente não tem aquela setinha vermelha aqui. A gente só tem o nosso polegarzinho dizendo se foi bom ou ruim, ou quão bom ou quão ruim foi. Ok? É nosso sinal de recompensa. Certo? Bom, então, observe que a aprendizagem por reforço ela sempre envolve um componente exploratório. O agente ele precisa tomar decisões explorando o ambiente, né? Não basta ele só tomar aquela decisão que ele já sabe que é boa, ele precisa explorar o ambiente de alguma maneira. Né? Então, por exemplo, vamos supor que em um determinado momento ele aprendeu que essa porta aqui é uma porta boa. Né? E aí, se ele, uma vez que ele aprendeu isso, ele ficar indo sempre nessa porta e sempre repetindo aquele mesmo comportamento que ele aprendeu anteriormente,
ele pode chegar num problema, porque talvez a melhor porta seja essa amarela. Mas ele nunca vai aprender isso porque ele não está explorando o ambiente. Então, o seu agente, mesmo que ele já tenha aprendido alguma coisa, é interessante que ele fique tentando coisas diferentes, ações diversas, para que ele aprenda a qualidade de cada uma das ações possíveis. Então, esse componente exploratório ele é intrínseco à aprendizagem por reforço. Ele deve explorar o ambiente para ser capaz de aprender quais são os melhores comportamentos. Por outro lado, se ele ficar sempre explorando, sempre agindo aleatoriamente, ele não vai realizar o objetivo dele, que é maximizar a quantidade de recompensa positiva que ele quer. Então, se ele ficar sempre agindo aleatoriamente, escolhendo portas aleatórias, a chance dele escolher a melhor porta vai ser pequena. Então, ele tem que balancear exploração e explotação. A explotação acontece uma vez que ele já tem uma boa noção do ambiente, ele escolher as melhores ações. Ok? Então, isso é explotação. A gente nunca deve normalmente fazer apenas explotação. Ele vai ter que fazer uma combinação entre exploração e explotação, dependendo do nível de confiança que ele tem no que ele aprendeu. Outro detalhe importante é que, enquanto normalmente em aprendizagem supervisionada o sinal de supervisão Y, está diretamente correlacionado com a entrada, então essa correlação é direta, aquele Y é para aquela entrada. No nosso sinal de recompensa, no nosso sinal de reforço, não necessariamente. Às vezes, a ação que você executou que foi ruim, ela foi muito no passado. Então, imagine nessa foto aqui, né, que você para num determinado lugar, fecha o seu carro e vai e esquece a chave dentro. Né? Então, dali a 1, 2 horas depois que você fez várias outras coisas, tomou várias outras decisões, escolheu várias outras ações, quando você chega no carro, é que você bota a mão no bolso e percebe, eita, quando eu saí do carro eu esqueci a minha chave. E aí, agora, nesse momento, você não consegue entrar no carro, você tem o seu sinal de reforço negativo. Durante todo aquele percurso, todo aquele tempo entre você esquecer a chave aqui e tomar várias outras decisões e voltar, você não teve nenhum sinal de reforço negativo. Só quando você chegou aqui. Porém, a ação que lhe causou esse sinal de reforço negativo foi tomada quando você saiu do carro há muito tempo atrás. Então, isso pode acontecer e isso é previsto na aprendizagem por reforço. Não é necessário que essa correlação seja direta aqui entre a ação que eu executei agora está relacionada com a recompensa seguinte imediatamente. Ou seja, a recompensa ela vai estar ligada com uma ação do passado. Pode ser em passado imediato ou pode ser um passado remoto. E essa descorrelação temporal é um problema que a aprendizagem por reforço tem que lidar com ele. Ok? E a aprendizagem supervisionada não. Note ainda que a última ação que o agente executou pode nem estar de forma alguma correlacionada com a recompensa positiva. Então, nesse exemplo aqui, ó, imagine esse jogador que nós temos aqui, ó, que volta, esse jogador que volta aqui, ó, a bola bate nele quando ele estava voltando, ele já tinha desistido da jogada, estava voltando, o zagueiro chuta a bola, bate nele e faz o gol. Então, nesse momento, ele vai receber uma recompensa positiva por ter andado de volta, quando na verdade não foi o fato dele ter andado de volta que causou o gol, e sim toda aquela situação que colocou o outro time em pressão para ele tentar tirar a bola da área de uma maneira, digamos assim, sob pressão, né, sem poder fazer isso com calma, que levou aquilo. Né? Não foi o fato dele ter voltado, apesar de ter uma correlação, é muito fraca a correlação do fato dele ter voltado com o fato dele ter tido uma recompensa positiva. Provavelmente é o que aconteceu antes, o ataque todo que foi realizado antes que colocou a bola naquela situação. Então, a recompensa ela pode estar, de fato, descorrelacionada completamente com a última ação que você executou. Ok? Beleza, então isso mostra que a aprendizagem por reforço, ao lidar com essa questão temporal, ela é muito mais adequada para o aprendizado de comportamentos ao longo do tempo, que outros paradigmas não cobrem, ok? Então é importante notar também que o que importa para o agente é não a recompensa imediata que ele recebeu, mas a recompensa total acumulada ao longo do tempo. Ou seja, o agente deve buscar maximizar a recompensa acumulada a partir do instante atual até o final do episódio, né? Até o final do seu conjunto de ações, né? Que a gente chama de um episódio. Né? Então, onde R é a recompensa que ele recebeu após um passo, e o que ele quer maximizar não é o R, e sim o G de T. Né? Ou seja, a quantidade de recompensa que eu vou
acumular desde o tempo inicial até o tempo final. Ok? A gente pode representar assim por esse somatório, né? G de T, esse somatório aqui, de todas as recompensas que eu acumulei à medida que eu fui executando ações. Né? Então, entre cada um desses passos aqui, ó, tem uma ação, a de T, que ele executou. Ok? Então aqui tem outra ação, aqui tem outra ação, e até a última ação que ele executou aqui. Certo? Bom, beleza. Então é isso, esse é o valor que ele quer maximizar. Porém, note que se você tiver um ambiente que não é episódico, ou seja, que não tem um instante final t, né? Ou seja, que o seu t é infinito, por exemplo, um agente que opera para sempre, ok? É o que a gente chama de um cenário que é continuado, né? Então, se o seu cenário não tem fim, ele é continuado, essa equação aqui, ela diverge se o seu R for na média positivo, tá? Se eu receber sempre recompensas positivas, por exemplo, e na média mais do que negativas, então, à medida que o tempo for passando aqui, eu vou acumulando um valor sempre crescente, 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 e essa equação vai divergir para um valor infinito. Ok? Então, isso traz problemas. Então, para tarefas continuadas, nós podemos utilizar recompensas com descontos. Então, a gente introduz esse fator gama aqui, ó, que depois da primeira recompensa, a partir de T, a recompensa em T2 recebe um fator gama, em T3 um fator gama ao quadrado, T4 gama ao cubo e assim por diante, né? Então, isso permite que você vá acumulando mais e mais recompensas ao longo de um tempo que é infinito. Porém, como esse valor gama aqui ele vai estar entre 0 e 1, ele não deve ser 1, ele deve ser menor do que 1, ok? Entre 0 e 1. Então, o que acontece? Esse valor, ele vai, como o gama aqui vai elevando a uma potência cada vez maior à medida que o tempo vai passando, então esse valor vai diminuindo, né, em módulo, né, ele vai convergindo para zero. Certo? Então, chega um determinado momento, esse valor é tão perto de zero que esse somatório converge. Ok? Então, a gente coloca aqui G de T como sendo gama, né, gama elevado a K, onde K é o passo de iteração, a parte depois de T, né, vezes a recompensa que ele recebeu em T mais 1 mais K. Tá? E aí, na prática, esse valor ele pode ser 1 se for um ambiente episódico, mas se ele for não episódico, ele tem que ser menor do que 1. Tradicionalmente se usa valores entre 0,8 e 0,99 ou 0,999, ok? E esse é chamado fator de desconto, né? Então, valores maiores, perto de 1, vão fazer com que as recompensas que você vai ganhar no futuro sejam mais importantes. E valores menores, ou seja, mais ainda aqui para o lado do 0,8 ou valores até menores do que isso, vão fazer com que esse negócio convirja para zero muito rápido aqui à medida que o tempo passa, e aí você vai desconsiderar aquelas recompensas futuras, vai focar mais nas recompensas presentes, né? Então, isso tem um fenômeno interessante que ele faz, que ele compensa a incerteza sobre os estados futuros, né? Então, o ambiente, normalmente, ele não é um ambiente determinístico, ele pode ser um ambiente estocástico. E aí, quanto mais estocástico ele for, menos certeza você tem daquela recompensa futura, ok? Então, imagine uma situação onde te fala assim, olha, eu posso te dar R$ 10 agora, ou eu posso te dar R$ 1.000 daqui a 5 anos. O que você vai preferir? Se você simplesmente estiver com gama igual a 1, você vai falar, não, me dá R$ 1.000 daqui a 5 anos, ok? Mas pode ser que muita coisa aconteça, eu posso morrer daqui a 1, 2 anos e aí eu nunca vou te pagar aqueles R$ 1.000 que eu prometi, ok? Então você não sabe o que vai acontecer no futuro, então é melhor você priorizar as recompensas mais presentes, ok? Então, o seu gama, ele permite você ajustar isso. É como se fosse uma taxa de juros aqui, né? Ou, e aí você consegue ajustar a importância, a certeza, né? Ou a incerteza que você tem dessa recompensa futura aí, ok? É interessante também memorizar essa versão recursiva dessa equação aqui, certo? Então, essa equação aqui, se você colocar em evidência um R dela para fora desse somatório, né? E o resto, você vai observar que é a mesma coisa do G de T mais 1, né? Então, só que multiplicado por gama, ok? Então, simplesmente ao você colocar em evidência a primeira recompensa ali, você percebe que o resto da equação é simplesmente gama vezes G de T mais 1. Né? Então, isso é uma versão recursiva que a gente vai usar daqui a pouco, tá? Então, memorize essa versão dela. Bom,
Vamos falar sobre retornos e episódios, né? Então, a gente tem essa sequência de estados, né, aqui, ok? E recompensas. E aí, quando a gente tem um cenário episódico, a gente imagina que vai ter um estado terminal, que a gente representa por esse quadradinho escuro aqui, né? Um estado onde terminou o episódio, a partir daqui todas as recompensas são nulas, são zeros. O agente não vai mais para outros estados, ele vai permanecer nesse estado e todas as recompensas são zero. Se você, sempre que tem um cenário episódico, você adicionar esse estado assim, com essa característica que todas as recompensas posteriores são zero, e volta para esse mesmo estado, então você pode modelar tudo com a mesma equação. É uma equação nesse formato aqui, né? Então aquela lá seria a, a equação episódica, a contínua, episódica é essa, a contínua é essa aqui seria a equação unificada, né? Onde você pode ter o seu tempo igual a infinito, porque a partir de um determinado t, as recompensas serão zero, ok? Então, para o episódico, né? E para o outro ele vai ser descontado, tá certo? Então, nessa equação unificada aqui, né, que a gente não necessariamente começa de t igual a zero, com k igual a zero, aliás, a gente começa do t aqui, né? Então, a gente pode usar essa equação ou com t infinito, ou com gama menor do que 1, mas não os dois. Mas a gente foca em uma equação apenas, tá? Ok, então vamos tentar formalizar um pouco melhor essa ideia do, desse ciclo, né, que a gente está vendo aí do agente ficar interagindo com o ambiente, recebendo recompensas e escolhendo ações e passando por estados, né? Então, vamos supor que a gente tenha um tempo t e cada estado no tempo t ele pertence a um conjunto de estados, né, que em cada estado ele é uma representação do ambiente naquele instante t. E a ação que o agente pode escolher dentro de um conjunto de ações possíveis em cada estado, ou seja, pode ser que em determinados estados o agente possa escolher algumas ações, em outros estados eles possam escolher ações diferentes, tá? Então a gente chama isso de A aqui, nesse A estilizado, são as ações que o agente pode escolher naquele estado ST. E a recompensa, que é tipicamente dada em RT mais 1, ou seja, se o agente escolher uma ação em T, a recompensa vem no estado seguinte, depois que aquela ação atuou no ambiente, né? Então a recompensa pode estar correlacionada com a ação imediata, mas não necessariamente estará, e ela normalmente pertence aos números reais, tá? É a recompensa instantânea que ele recebeu logo depois de tomar aquela ação. E o novo estado, que vai ser o S de T mais 1, tá? Então, o agente basicamente começa no estado inicial, 0, toma uma ação, vai para um estado 1, recompensa 1, toma outra ação, vai a ação a 1, vai para outro estado, outra recompensa, toma ação a 2, e assim sucessivamente, até que ele toma a ação AT e vai para um estado terminal, o ST, né, que é o número de transições que ele fez aqui, e vai receber sua última recompensa. E daqui por diante, ou ele fica recebendo recompensa zero, se for um episódico, ou então ele pode continuar aqui, né? Com esse T vai ser infinito. Certo? Então, uma coisa que é importante você notar é que, dado que o agente está num determinado estado inicial, ele tem algumas opções de ação, como por exemplo essa daqui ou essa daqui, e cada ação que ele tomar não necessariamente, não obrigatoriamente vai levá-lo ele para um mesmo estado sempre. Então pode ser que com probabilidade 0,5 essa ação aqui levou ele para o estado S2 e com 0,5 de probabilidade ela levou ele para o estado zero de volta, ok? Outra coisa que você pode notar é que algumas ações elas podem te dar recompensa e outras terem recompensa zero. Então, por exemplo, quando eu estou em S1, eu tomo essa ação A0 aqui, que é essa ação aqui, eu posso com probabilidade 10% voltar para S1 e não receber recompensa nenhuma. Com probabilidade 20% eu posso ir para S2 e não receber recompensa nenhuma, mas com 70% eu posso ir para S0 e receber 5 de recompensa. Então, receber uma recompensa positiva aqui. Aqui em S2, se eu escolher a 1, por exemplo, com 30% eu posso seguir essa trajetória aqui, que me leva para S0 e me dá uma recompensa negativa de menos 1. Ok? Então, esse é o processo de decisão de Markov, é um processo estocástico, né? Onde o agente ele tem controle sobre a ação que ele escolhe no estado, mas ele não tem controle sobre o resultado dela. Né? Ele é uma coisa probabilística, né? Ele tem uma probabilidade desse estado levar ele dessa ação levar ele para um estado seguinte,
e uma probabilidade de receber determinada recompensa, ok? Então, isso aqui a gente chama de uma trajetória ou de um episódio, né? Porque é uma trajetória que o agente observou ao interagir com o ambiente em uma sequência de passos. Então, o MDP ele modela justamente esse processo estocástico que a gente ilustrou aqui com essa figurinha da Wikipedia, né? Então, dados os estados, as ações, as recompensas, né, sendo conjuntos finitos aí, a dinâmica do MDP é dada por uma distribuição de probabilidade, né, que é a probabilidade de observar um estado seguinte, S' e receber uma recompensa R, dado que eu estava no estado S e escolhi a ação A. Ok? Então, isso basicamente vai ser a probabilidade de vocês estar no estado S, desculpa, ir para o estado S', receber a recompensa R, dado que você estava em S e escolheu a ação A. Então, isso é basicamente um valor de probabilidade para cada possível transição que você tem no seu espaço de estados aí, ok? Ótimo. Então, vamos ver agora algumas definições, né? Primeira definição de política, a gente falou de uma forma mais frouxa lá no começo da aula, né? A política, ela recebe como entrada um estado S, né? Então, a política é, ou seja, olha, gente, você está nesse estado S, qual ação que você vai tomar? Então, ela é um mapeamento do conjunto de estados para o conjunto de ações possíveis, né? Então, ela define o comportamento do agente em cada estado do ambiente. E tem também uma versão estocástica dessa política, né? Ou seja, o agente não necessariamente precisa escolher sempre a mesma ação no mesmo estado. Ela pode ser estocástica, né? Então vai ser uma probabilidade de A dado S. Né? Então a gente pode ter uma determinada probabilidade de escolher a ação A ou a ação B. Então pode ser uma política estocástica como essa, e o formato que a gente normalmente utiliza é esse aqui, tá? A gente vai usar na aula de hoje também. Definimos também o sinal de recompensa, que pertence a um conjunto de recompensas aí, que está contido nos reais. Né? Então a gente não vai ter sinais de recompensa que são vetores ou matrizes, não. É sempre um sinal real, tá? Então é um sinal fornecido pelo ambiente. E o retorno G de T pertencente aos reais também, aliás, porque ele é uma soma de valores dos reais, né? Então o retorno é a recompensa acumulada a partir do instante T, aqui não é até, é a partir do instante T em diante, tá? Ok? Então, a função de valor, ela é uma outra coisa importante a gente definir, que ela é um mapeamento também do conjunto de estados para os reais. Ela estima a recompensa total esperada, G de T, a partir de um estado S. Então, ela é uma maneira de você, olha, dado que você está nesse estado S aqui, quanto de recompensa você espera receber? Né? Então, é uma estimativa de G de T, dado que eu estou no estado S. Tá? A gente pode definir também a função de valor estado-ação, né, que é um Q de SA. Então, o Q de SA ele é um mapeamento que vai do par estado e ação para os reais. Tá? Então, o que ele faz? Ele estima a recompensa total esperada de ter a partir de um estado tomando a ação A. Então, uma vez que o agente está nesse estado e escolhe a ação A, qual é a recompensa que ele espera ganhar, né? Então a diferença entre essas duas aqui é que aqui ele só leva em consideração o fato do estado que o agente está. Ele pode escolher qualquer uma das ações ali que não está nenhuma atrelada à recompensa, tá? Ao GDT que ele vai acumular. Outra coisa é, dado que você está num GDT, desculpa, dado que você está num estado e toma uma ação, quanto que eu pretendo, quanto que eu espero recuperar de recompensa até o final, né, o meu GDT, uma vez que eu fiz essa transição de S e tomei a ação A, tá? Então, essa é a nossa função Q, ok? E por último, o nosso modelo, né? Que a gente pode também chamar de nosso MDP, porque ele basicamente é o conjunto de probabilidades de transição aqui, né? Ele mapeia a probabilidade de todas as transições. Ou ele diz para você como que o ambiente transiciona. É natural também você, às vezes, representar o seu modelo sem levar em consideração as recompensas. Então, seria aqui apenas um P de S', dado S e A. Ok? Então, nesse caso aqui, eu só estou modelando a probabilidade das transições independente da recompensa que ele vai receber. Né? Qual é a probabilidade de eu ir para S', dado que eu estava em S e tomei A, tá? Sem dizer qual é a recompensa. Ok. Então, vamos falar agora das nossas funções de valor e das nossas políticas. Né? Então, a função de valor de estado, ela depende da política, o nosso V. Né? Então, em vez de a gente representar apenas V de S, ok? Vamos representar com letra minúscula aqui, um Vzinho minúsculo,
π de S, ok? Ou seja, qual é o valor a partir daquele estado, dado que eu vou executar essa política aqui, ok? Uma vez que você tem a política estabelecida, ela está fixa, ok? Ela é uma política estacionária. Uma vez que você tem a política, qual é o valor que você pretende, que você espera recuperar se eu continuar executando aquela política a partir daquele estado, né? Então, o valor esperado de GT, dado que o estado atual é o S, ok? Então, é isso aqui. Ok? Como é que a gente calcula isso? É aquele somatório lá, né? O GT é aquele somatório de todas as recompensas que eu vou receber, ok? Então, esse somatório aqui até o meu estado terminal, até o infinito, ok? Dado que o estado inicial era S, certo? E que eu estou seguindo a política π. Isso está sendo representado aqui por nossa esperança, amostrando estados de acordo com a política π. Ok? Porque se eu tiver uma política ruim, eu vou esperar receber menos recompensa. Se eu tiver com uma política boa, eu espero receber mais recompensa, né? Recompensas melhores, certo? Então, a sua política afeta na sua função de valor. Analogamente, a gente pode definir a mesma coisa para a função de valor estado-ação, para aquela Q que a gente viu de SA, um paralelo Q de S e A, ok? Então a gente vai definir um Qzinho π de S e A, ok? Que vai ser justamente a mesma coisa, o quanto de recompensa, né, o meu G de T esperado, dado que no instante T eu estou no estado S, né, e executação A, certo? Então é a mesma coisa, só que agora ela é condicionada a eu estar no estado S e executar a ação A. Então essa é basicamente a única diferença entre essas duas funções. Essa aqui a gente chama função de estado, função de valor de estado, e essa aqui função de valor de estado-ação. Ok? Bacana. Então agora a gente pode falar da equação de Bellman, que ela fornece uma decomposição recursiva dessa equação. Então, se a gente estava com a nossa equação aqui, eu posso definir tanto para V quanto para Q, isso aqui, tá? Vamos fazer só a versão com V. Então, eu posso começar aqui, substituir meu G de T por aquela versão recursiva daquele somatório que a gente viu alguns slides atrás, né? Então, eu posso colocar que meu G de T é o meu R de T mais 1, mais gama vezes G de T mais 1, aquela versão recursiva que eu pedi para vocês memorizarem lá atrás, dado que eu estou no estado S no instante T, ok? E aí, ao fazer isso, quando eu for calcular essa esperança aqui, essa esperança depende da política, né? Então é um somatório para cada ação possível que eu escolher. Depois ela depende da transição, né, e das recompensas, né, porque eu estou falando de P de S, então para todos os estados seguintes possíveis e para todas as recompensas possíveis, uma vez que eu estou no estado S, né, e escolhi a ação A dada pela minha política, com a probabilidade da minha política. Então isso aqui é tudo para representar essa esperança. Né? A esperança nada mais é do que a probabilidade de você medir um valor. Né? Então essa aqui, esse somatório, esse P e o nosso π aqui está medindo essa probabilidade, e aqui está medindo qual o valor que eu espero receber, que é basicamente a recompensa que eu vou ganhar na transição de S para A, mais o que eu espero ganhar seguindo essa mesma esperança ali, dali para frente, que isso aqui é o meu G de T mais 1, né? É a mesma coisa aqui, só que troquei aqui essa equação aqui, botei aquela esperança em G de T mais 1 agora, ok? E aí esse último passo aqui, ó, é o seguinte, se eu fixo aqui a minha, se eu fixo aqui a minha, substituo aqui isso aqui pelo meu V de S', né? Que é basicamente, isso aqui, o que é? É a esperança do tempo T mais 1. No tempo T mais 1, estou onde? Estou no estado S', ok? Então, isso aqui nada mais é do que o meu V π de S' aqui. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, ok? Isso aqui é a mesma coisa que aquilo, só que em V de π para S'. Então, ao substituir isso aqui, eu fico com a equação de Bellman, ok? E aí, note que interessante, ela me diz como calcular o valor do estado S tendo o valor do estado S' e a recompensa da transição e o meu parâmetro gama aqui. E essas probabilidades de transição e a minha política atual, ok? Então, isso aqui é interessante. Essa equação de Bellman é um dos achados mais importantes da aprendizagem por reforço, tá?
Então, em ambientes discretos, a minha função de valor, esse Vzinho aqui, ele pode ser representado por um vetor contendo um valor para cada estado, né? Então, nosso V aqui nada mais é do que um valor, um vetorzão bem grande, para cada um dos estados possíveis, né? Estado 0, estado 1, estado 2, qual é o valor daquele estado, tá? Então, é apenas um vetor, assim, a gente pode representar dessa forma, se o meu ambiente for discreto, ou seja, tem um número discreto de estados, e for finito, né? Vamos ver um exemplo aqui, né? Então, nesse exemplo, eu tenho um agente navegador, né? Ele passeia pelo ambiente ali, e aqui o que tem? Que todas as transições vão dar para o agente -1. E aqui eu tenho estados terminais, que eu vou marcar com X aqui, tá? Esses que estão em cinza, certo? Então, eu tenho dois estados terminais nesse ambiente. Quando o meu agente chega no estado terminal, por aquela definição que a gente viu, ele não vai mais receber recompensa, ele para de receber recompensa e permanece nesse estado para sempre. Então, como em cada transição ele vai receber -1, o que o meu agente quer fazer é terminar isso o mais rápido possível, né? Então, ele quer chegar em algum desses estados terminais o mais rápido possível. Por exemplo, se eu estou nesse estado aqui, eu quero navegar dessa forma e chegar aqui no meu estado terminal, porque aí eu paro de sofrer, né, digamos assim. A gente para de levar punição. Cada transição dessa, ele leva uma punição de -1, então -1 aqui, -1 aqui, -1 aqui, e aí terminou o sofrimento dele, parou de levar punição. Então esse ambiente, esse agente, ele quer chegar o mais rápido possível na saída do labirinto dele, né? Então só como se fosse um labirinto simplificado aqui, onde ele tem duas saídas, tá? E aí, quais são os estados possíveis desse ambiente? Estão numerados aqui de 1 a 14, né? Todos esses aqui são estados possíveis, além dos estados terminais, né? Ok? Então, o estado 0, que seria esse, e esse aqui é o estado 15. E o estado 0 e 15 são terminais, tá? Então, você pode pensar isso como um vetorzão, né? Aí com 16 elementos. Né? Que eu vou representar aqui para ficar mais fácil o mapeamento em forma de uma matriz, tá? Então, aqui o estado 0 lá, está aqui na minha matriz V, estado 1 é esse aqui, estado 2, estado 3, assim por diante. Ok? E aí, qual é o valor de cada estado? Né? Então vamos supor que a minha função de valor nesse momento está representando aqui valor 0, aqui valor -14, -20 para cada um dos estados possíveis. Então isso aqui é um exemplo de uma função de valor representando qual é o valor de cada um dos estados possíveis desse ambiente. Ok? Note que essa aqui é a função de valor para aquela política que está sendo descrita ali, ó. É a política aleatória, onde o agente ele pode ir para qualquer direção de forma probabilística com a mesma probabilidade. Então, em cada instante, ele escolhe uma das 4 direções possíveis, que o meu agente não anda na diagonal aqui, ele escolhe uma das 4 direções possíveis e vai naquela direção. Tá? Então, esse aqui é a função de valor verdadeira para esse ambiente. Tá? Note que os estados melhores são os estados que estão próximos aqui do estado terminal, que a gente já está próximo de chegar aqui, ele vai acumular menos prejuízo, né? Ok? Então, é interessante um procedimento que tem que a gente chama de policy evaluation, dado que você tem uma política, você pode calcular a sua função de valor para aquela política. Né? Dado que eu tenho a política P que está lá, eu posso computar a minha função de valor para a política, que é essa aqui que está nessa matriz, e esse processo é chamado de policy evaluation. Ok? Dado uma política, ou seja, qual é a ação que ela escolhe, qual é a probabilidade de cada ação que ela escolhe em cada estado, você pode calcular qual é o valor, né, função de valor de estado para essa política aí. Vamos ver como fazer isso, né? Então a gente pode fazer isso com programação dinâmica. Então se a gente consegue enumerar todos os estados do ambiente e a gente pode fazer um processo iterativo que vai convergir para aquela matriz correta, que é essa aqui. Tá? Então vamos ver como é que isso é feito. Então, a gente utiliza a equação de Bellman para ir de VK para VK mais 1, né? Ou seja, lembre-se que, dado o estado seguinte, a gente consegue estimar o valor do estado atual e a gente vai fazer isso iterativamente no passo K para o passo K mais 1, até que a minha matriz lá, a minha função de valor convirja, né? Usando a equação de Bellman, que é essa equação aqui que a gente viu. Né? Então, dado Vp de S', a gente calcula Vp de S. E aí faz isso iterativamente para todos os estados do ambiente, então a gente precisa ser capaz de enumerar todos os estados para cada iteração K. Né? Então atualiza VK mais 1 de S a partir de VK de S',
sendo S' o sucessor de S. E aí vai fazendo isso, né, indefinidamente até que você converge, ou seja, aquela matriz para de mudar, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Né? Então, avaliar V de P de S para a política aleatória, né? Então, lembrando que você tem uma função de valor para cada política, tá? Então, se eu estou executando a política aleatória, que é essa aqui, todas as direções com probabilidade 0,25, ou seja, 25%, né? Então, eu posso avaliar essa política aqui. Então, vamos fazer isso, tá? Então, eu vou começar inicializando a minha matriz de forma nula. Então, eu vou começar inicializando 0 em todos os estados, tá? Então, todos os estados estão com 0 na minha matriz. E aí, eu inicializei ele dessa forma. E eu quero calcular agora, em k igual a 0, está todo mundo 0. Eu quero calcular para esse estado aqui, qual é o valor de S em k mais 1, tá? O valor de S desse estado aqui em k mais 1. Então, eu tenho que levar em consideração todas as transições possíveis e aplicar a equação de Bellman, né? Então, para VK mais 1, eu vou aplicar essa equação aqui, ok? Certo? A probabilidade, que a gente sabe que é 0,25 para todas as ações, tá? Para todas as 4 ações. Então, aqui no meu agente só tem 4 ações possíveis, então esse somatório aqui são 4 valores. Aqui, vezes a probabilidade de transição, só que note o que acontece. Tá certo que eu tenho N estados aqui nessa minha tabela, só que uma vez que eu escolhi uma ação, eu só tenho um estado seguinte possível, porque a minha probabilidade de transição ela é 1 para aquele estado referente, né, para aquela ação que eu escolhi, ou seja, se eu escolhi a ação, se eu estou nesse estado aqui, escolho a ação para cima, então a probabilidade do meu estado S' ser igual a 1 é 100%, então é 1, e todos os outros estados do ambiente, a probabilidade é 0. Então eu tenho certeza de que se eu escolher a ação para cima, eu vou para o estado de cima, ok? Para o S1 ali naquele estado. Então eu posso desconsiderar isso aqui para todos os outros estados e considerar só para o estado da ação que eu escolhi. Né? Então se eu escolher a ação para cima, eu estou falando do estado de cima. Então a probabilidade 1 para ele. Né? Então isso aqui vai desaparecer, porque vai ficar 1 só para o estado referente à ação que eu queria e 0 para todos os demais. Então para todos os demais essa equação desaparece, esse somatório aqui todo desaparece. Tá? Então, depois o que eu preciso fazer? Ver a recompensa que eu vou ganhar nessa transição de S para S', e somar pelo fator gama, né, que aqui nesse exemplo eu estou usando gama igual a 1 para facilitar as contas, e V de K, ou seja, eu estou calculando K mais 1, mas eu vou usar o V de K do estado S'. Tá? Quem é o estado S'? Se eu escolher a ação para cima, eu tenho que ver qual é o valor que está na matriz no estado de cima, no estado 1. Então o valor que está lá é 0 agora. Ok? Então eu vou substituir 0 aqui, menos 1 aqui no R. Aqui eu vou escolher 0, vou substituir 0,25, que é para todas as ações possíveis. E aí eu vou fazer isso para todas as direções, para todas as 4 direções. Então na prática, você vai ficar com essa equação aqui, ó, que é 0,25 vezes menos 1, que é a minha recompensa, mais 0, porque todos os 4 estados possíveis aqui são 0. Ok? Então vai ficar sempre assim. E aí se você somar 0,25 vezes menos 1, 4 vezes, vai dar menos 1 como resposta. Então o seu em K mais 1, o valor que você vai observar aqui é menos 1. Ok? Beleza. Então vamos ver se a gente repetir esse processo aqui para todos os estados, né? Em K igual a 1, calcula todos os estados para K igual a 1, depois para K igual a 2, calcular todos os estados de novo, repetitivamente, né? O que acontece? Aqui, ó, com K igual a 1, naquela matriz aqui, isso aqui é K igual a 1. Então, note que vai ficar 1 em todos, menos no estado terminal, porque a probabilidade de transição dele é 0 para todos os estados, ele vai permanecer nele mesmo, e o valor dele é 0, então vai continuar sempre 0, tá? Depois, com K igual a 2, aí note que aqui já começa a dar uma diferenciada nos valores. K igual a 3, aqui já prosseguindo, né? K igual a 10. E aí chega um momento que esses valores passam a mudar cada vez mais lentamente, até que eles vão ficar praticamente sem mudar, né? Vão mudar lá na décima casa decimal, por exemplo, ok? E aí com K igual a infinito, você vai convergir para aquela matriz que eu mostrei para vocês anteriormente, ok? Que é essa matriz aqui, certo? Então essa é a função de valor correta para aquela política aleatória. Para essa política aqui, essa é a função de valor correta.
ok? Que é para onde ela converge se o agente estiver executando essa função. Isso significa o quê? Que se o agente começa nesse estado aqui, se o meu S em T é esse estado aqui, ele provavelmente vai fazer 20 transições pelo ambiente na média, né? Vai fazer 20 transições pelo ambiente antes de chegar no estado terminal, porque ele está andando aleatoriamente, tá? Porém, se eu tivesse um agente muito bom, que fosse direto para mais próximo, ele provavelmente faria um caminho como esse aqui, por exemplo, e aí chegaria apenas em 3 passos no final, ou seja, tomaria só menos 3 de punição. Então, isso é importante você notar que a função de valor está associada à política que você está avaliando, tá? Então, por isso que a gente chama de Policy Evaluation, esse algoritmo, ok? Então, vamos ver o algoritmo, basicamente é isso aqui. Como entrada, eu recebo uma política que eu vou avaliar. Os parâmetros do algoritmo é um valor θ aqui, maior que zero, que ele vai determinar qual é a acurácia de precisão que você quer nos seus estados, né? Porque quando o K estiver chegando próximo aí de um valor bem alto, a mudança vai ser muito pequenininha. Se ela for menor do que o seu θ, você considera que já convergiu e as mudanças não vão fazer grande diferença mais, tá? Você inicializa a sua política de qualquer forma, de uma forma arbitrária, né? E para todos os estados, exceto o terminal, por exemplo, com v igual a zero. Né? Então, o que você começa? Começa inicializando esse delta aí com zero, né, que é um valor que está medindo qual é a diferença que você está, qual é a mudança que você está vendo na sua matriz, né? E aí, para cada um dos estados, você pega o seu valor v e guarda lá o valor daquele estado. Você faz um backup dessa matriz. E aí calcula a equação de Bellman, ou seja, faz um passo de K, aquele de atualização, atualiza toda a matriz, tá? Levando em consideração o V do estado, o V da tabela atual, tá? Aqui para calcular o próximo, ok? E aí depois você olha para toda a sua matriz comparando o valor novo dela do valor antigo, né? E aí esse operador de máximo aqui está fazendo o quê? Se essa diferença aqui for maior do que a maior que eu já observei, você vai guardar ela. Né? E depois que você atualizou todos os estados, você vê qual foi a maior mudança que teve. Ela foi menor do que θ? Se a maior mudança que aconteceu nessa iteração for menor do que θ, então eu já estou satisfeito, a minha equação já está mudando muito pouco, a minha função de valor, já estou satisfeito e paro esse algoritmo. Então isso é chamado de Iterative Policy Evaluation, né? E aí no final você vai ter uma, uma função de valor que vai ser muito próxima a menos de θ aqui, né? Da, do valor da sua política. Ok? Beleza. Então, a gente viu como ir da política e extrair o valor da política, né? Então, a gente tinha uma política e extraiu a função de valor da política. Tem como a gente fazer o contrário, a partir de uma função de valor, extrair uma nova política, que não necessariamente precisa ser a mesma, tá? A gente vai ver se consegue extrair uma nova política. Então, dada uma função de valor, podemos sempre extrair uma política gulosa, que a gente chama, né? Escolhendo a ação que leva ao maior valor esperado no estado seguinte, né? Porque cada valor aqui é quanto que o agente espera ganhar a partir daquele momento até ele terminar todas as transições dele, né? Então, eu só preciso olhar para todos os estados seguintes possíveis, ou seja, eu olho para se eu estou aqui, por exemplo, o que eu espero ganhar até chegar ali no meu estado final. Se eu estou nesse estado aqui, ó, por exemplo, eu posso olhar para cá, eu vou receber menos 18, para cá vai ser 20, para cá 22, e aqui menos 20. Então, desses aqui, qual que eu escolho? Eu posso escolher esse, eu posso escolher esse. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher o menos 18. E desses aqui? Bom, desse estado aqui, ó, qual é a ação que eu vou escolher? Aqui eu escolhi a ação para cima, tá? Então, vou circular aqui, ó, escolher a ação para cima. Aqui eu posso escolher a ação para cá, que vai me levar a menos 20. Para cá vai me levar menos 14, para cá menos 14. Então, eu escolhi essa aqui. Ok? E aqui, para cá menos 20, para cá menos 18 e para cá 0. Então, eu escolho essa aqui. Certo? Então, para cada estado, olhando para todos os estados vizinhos, estados seguintes possíveis, você escolhe aquele que vai te dar a maior recompensa, né? Ok? Então, é isso que está sendo feito aí nessa tabela. E aí, isso pode ser representado matematicamente por um argmax de QSA. Ou seja, qual é o valor que eu espero receber estando em S escolhendo a ação A.
Ok? Então eu escolho a ação A que vai me dar o maior valor possível, né? E aí se você substituir aqui todas aquelas equações, né, como a gente fez em Bellman, é basicamente você fazer essa esperança aqui, né? Ok? Que se traduz para um somatório, uma vez que eu defini o A aqui com o meu argmax, eu vou ver quais são todos os estados seguintes que eu posso chegar escolhendo a ação A no estado S e quais são as recompensas que eu posso ganhar nessa situação, né? Então, nesse ambiente aqui, isso aqui é 1, então simplesmente eu vou escolher aquele que na transição R mais gama vezes o valor do estado seguinte, qual é o que vai ter um maior valor aqui que eu vou maximizar, tá? E aí essa vai ser a ação para o meu estado. Então, uma vez que eu consigo dizer para todos os estados qual a ação que eu devo tomar, então eu defini uma política nova, ok? Então essa é a chamada política gulosa, política greedy, ok? Beleza, então note o que acontece com a política greedy à medida que você vai convergindo a sua função de valor, ou executando policy evaluation, tá? Então eu executo, no começo, aqui eu estou representando qual é a melhor ação com uma setinha. Quando as ações são iguais, eu uso duas setinhas, por exemplo, ir para cima ou ir para o lado é igual, então eu tenho uma setinha para cima e uma setinha para o lado. Aqui nesse caso, eu tenho setinhas em todas as direções, em todos os estados, exceto nos estados terminais, porque eu não posso sair deles, tá? Então, quer dizer que essa é a minha política aleatória. Ele tem a mesma probabilidade de ir para todo lado. Né? Então, essa é a política que eu extraio a partir dessa função de valor, fazendo a política gulosa, tá? Fazendo essa equação aqui. Então, pegando o argmax dessa equação aqui, eu vou extrair uma política que é simplesmente ir para qualquer lado com probabilidade igual. Mas depois de um passo que eu fiz aqui, no meu K igual a 1, eu já extraio uma política diferente. Se eu fizer uma política gulosa aqui usando essa equação aqui. Ok? Note que aqui a minha, eu vou para essa direção, aqui eu vou para essa, que eu vou para essa, que eu vou para essa, ela já está começando a ficar inteligente, né? Fazendo uma coisa útil aí, minha política. Nesse estado aqui, ela já está praticamente correta. Só com 3 passos de policy evaluation, a política gulosa que eu extraio já é bem boa. Que se você observar, ela já está com todos esses estados aqui corretos, né? Ok? Só com a diagonal principal aqui é que está incorreta, certo? Ou seja, que tem dúvida ainda, né? Mas com K igual a 3, isso já é resolvido, e aí eu já tenho a política ótima. Eu posso continuar meu policy evaluation aqui, ó, extraindo funções de valor novas e políticas novas, mas a minha política não muda mais. A partir daqui ela já é ótima. Tá? Aqui minha política já é ótima. Então é interessante notar que você não precisa fazer policy evaluation completo para já extrair com uma política gulosa políticas boas, ok? Então, daí surge a ideia de policy iteration, ok? Então, policy iteration é simplesmente você fazer em 2 passos, né? Você faz um passo fazendo um policy evaluation e aí extrai a política gulosa, faz um policy improvement, né? Que chama esse passo que a gente viu anteriormente aqui, é chamado de policy improvement, ok? Quando você usa a política gulosa, certo? E aí você agora vai avaliar a política nova que você acabou de extrair, tá? E não aquela política antiga, mas é uma política nova que já é um pouco melhor do que aquela política antiga, como a gente viu nos diagramas anteriores. E aí você avalia essa nova política. Né? Então, basicamente, esse processo aqui que está sendo ilustrado, onde aqui você tem funções de valor e aqui você tem políticas, sendo que a política é gulosa, tá? Políticas gulosas, certo? E aí você começa aqui com uma política e uma função de valor aleatória, avalia essa política, ok? E aí ela vai te dar uma função de valor nova. A partir dessa função de valor nova, você extrai uma política gulosa, nova, né? Que vai ser diferente daquela política original. E aí você avalia essa nova política, tem uma nova função de valor e extrai nova política e vai repetindo esse processo. E é provado que isso vai convergir para um par V estrela, π estrela, que são a função de valor ótima e a política ótima para esse estado, ok? Então isso é garantido dessa convergência aí. Então é bastante interessante, ele converge sempre para uma solução ótima, se você ficar fazendo esse policy iteration, né? Que é policy evaluation, depois policy improvement, ok? Então é interessante notar que uma vez que você está com a política ótima, ela sempre vai extrair a função de valor ótima. E uma vez que você está com a função de valor ótima, ela sempre está a política ótima. Então, uma vez que você convergiu para esse ponto, você não sai mais dele. É um ponto fixo.
ok? Então é bem interessante isso aí. Ótimo, então agora nós vamos ver o algoritmo, né? O nosso algoritmo aqui de Policy Iteration, ele tem 3 etapas. A primeira é só inicializar de forma arbitrária a sua política e a sua função de valor. Depois, o segundo passo é um de Policy Evaluation, que ele avalia a sua política até a convergência, como a gente viu aquele algoritmo anterior de Policy Evaluation. E depois o Policy Improvement, que é simplesmente um passo guloso aí, né? Então, um passo guloso onde você extrai a política gulosa da sua função de valor com aquela equação que a gente viu antes, ok? E aí o que você faz aqui nesse passo? Quando é que você detecta que esse algoritmo terminou? Bom, em um determinado momento, a sua política não vai mudar. Então, se a sua política não mudar mais, significa que você já está com a política ótima, né? Porque a sua política ela vai levar para a sua função de valor ótima, e aí a função de valor ótima vai levar para a mesma política de novo, então ela vai ficar estática, né? Então, quando a sua política ficar estável, então, se ela mudou alguma vez, você marca que ela não é estável. E se ela não mudou nenhuma vez, então, ou seja, se eu cheguei no final aqui desse passo sem ter mudado a minha política, isso significa que eu já encontrei a política ótima e já terminei meu algoritmo. Ok? Então, isso aí é o Policy Iteration. Bacana. Então, eu queria só notar uma coisa que a gente viu anteriormente, que esse laço aqui, ele demora, né? Então, note que a gente tem até esse valor θ aqui, né, para garantir que ele não vai ficar rodando para sempre, porque essa vai demorar muito para a política, para a função de valor convergir para a função ótima, né? Ela vai ficar de passo em passinho, então isso aqui é um pouco demorado. E aí a pergunta é, eu preciso fazer tantos passos assim e convergir a minha função de valor antes de fazer a política gulosa? Será que vale a pena eu ir até a convergência? Daí na prática, não é necessário, né? A gente viu alguns slides anteriores aqui, ó, que com uma pequena mudança na sua função de valor, você já extrai políticas bem melhores, tá? Então, essa é a ideia. Eu faço melhoria da política após um único passo de policy evaluation, ou seja, eu avalio aquela tabela uma vez, né? Uma vez que eu tenho a minha função de valor nova, eu já atualizo a minha política, tá? E isso pode ser feito só mudando um pouquinho a equação que a gente está usando, né? Em vez de usar aquela função ali que vai fazer aquela esperança de todos os outros os estados, ou seja, eu vou olhar para todos os estados, ver qual é a recompensa que eu posso receber e ver a probabilidade de eu ir para cada estado possível e tirar essa esperança aí. Em vez disso, eu só olho qual é o máximo, qual é o melhor estado que eu posso ir, né? Qual é o estado que vai me dar o melhor ganho. E escolha aquele, tá? Então isso aí é substituir essa esperança aqui por um máximo, tá? Então substituir aqui aquele somatório de probabilidades tal por um valor por um máximo, né? Então o máximo vezes aquela probabilidade de transição vezes o valor que eu vou ganhar naquela transição, ok? Então basicamente trocar aquela no value, no policy evaluation, trocar aquela equação por essa aqui que tem um máximo em vez de uma esperança, e aí eu já vou fazer meu value iteration agora. Então, eu não tenho, durante o meu algoritmo, eu não tenho a política explicitamente extraída, mas ela está implícita nesse máximo aqui, né? Então, eu não preciso... cada passo de policy evaluation que eu vou fazer é como se eu já estivesse usando a melhor política que eu conheço naquele instante, por causa desse operador de máximo, tá? Então, eu rodo isso aqui até a minha função de valor não mudar tanto, e depois eu extraio minha política final, que é simplesmente você usar a política gulosa, extrair a política gulosa da última função de valor que você obteve nesse laço aqui. Então esse é o meu algoritmo de value iteration. Ok. Então, esse era o conteúdo principal. A gente tem algumas limitações desse processo que a gente precisa discutir. Então, primeiro, o MDP precisa ser dado. Em todos esses métodos, a gente precisa desse probabilidade de transição ali. Então, ele é necessário para calcular as equações em todos os algoritmos. Ou seja, dado que você estava num estado e escolheu uma ação, você precisa sempre saber qual é a probabilidade de você ir para o estado seguinte e receber uma dada recompensa. E isso muitas vezes não é fácil, tá? Tem problemas que você não sabe. Por exemplo, num jogo de futebol, se eu estou num determinado estado e escolho uma determinada ação de chutar, qual é o estado seguinte? Não sei, depende. Depende de como é que os outros agentes vão se comportar, depende se eu vou chutar correto ou se eu vou chutar incorretamente. Então essas probabilidades de transições, ou seja, esse MDP é difícil de se obter na prática para muitos ambientes, tá? Outra coisa é que o espaço de estados precisa ser discreto e finito, porque para fazer aquele laço lá, aquele laço é para cada estado do ambiente. Então ele pressupõe que ele é discreto e que eu posso enumerar todos. Então isso não permite a aplicação desses métodos que a gente viu em problemas de espaços contínuos,
que por outro lado são muito comuns, né? Então o ambiente do futebol que eu citei agora, a posição do agente no ambiente ela é uma posição contínua, a velocidade do agente é uma velocidade contínua. Então não dá para a gente usar esses algoritmos que a gente viu agora, mas a gente vai tratar isso depois, tá? Bom, então na aula de hoje a gente se dá por contente, nós vimos que a aprendizagem por reforço cobre um espaço aí deixado em aberto pelos outros paradigmas de aprendizagem de máquina, ele modela bem o aprendizado de comportamentos ao longo do tempo, né, de tomada de decisão ao longo do tempo, buscando maximizar um ganho total acumulado. Né? Então isso é diferente dos outros paradigmas. Então vimos que o processo de interação do agente com o ambiente pode ser modelado como um processo de decisão de Markov, Markov Decision Process. Né? Em seguida, apresentamos três algoritmos importantes, que é a avaliação de política, que permite ter uma função de valor a partir de uma política, ou seja, estimar quanto que ela vai ganhar em cada estado. Vimos a iteração de política, que permite a gente melhorar a função de valor e a política até que ela chegue em ambas a optimalidade. E por último, vimos a iteração de valor, ou value iteration, que melhora a política após um único passo de avaliação, fazendo essa convergência ficar um pouco mais rápida. Né? Bom, então é isso. Na próxima aula nós vamos apenas discutir como tratar aquelas limitações que a gente viu no slide anterior, né, para a gente tratar ambientes contínuos e quando a gente não tem o MDP. Ok? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente continua na próxima.